Eu estou grávida de 34 semanas e nós começamos agora a arrumar a casa para a chegada da Baby Home. Esse é o segundo episódio, o terceiro dia reformando o quarto das meninas e essas são as nossas inspirações. A meia parede de ondinha já está pronta e agora eu tava na função de fazer uma parede xadrez, que eu queria muito, mas o papel de parede na Shopee tava fora do meu orçamento. Então eu decidi colocar a mão na massa, porque na teoria não é tão difícil assim. É bem trabalhoso, mas não é difícil de fazer. No dia anterior, a gente já tinha passado as fitas em uma das paredes na vertical. E aí eu já tinha passado uma mão de tinta, é uma tinta aquarelada, então bastante água com um pouquinho de tinta, como se fosse uma água suja, sabe? Só que ficou muito claro, então eu decidi passar uma segunda mão. Enquanto uma parede secava, a gente foi fitar a outra parede, e olha aí, gente, dá muito trabalho. A gente usou o laser pra ficar mais ou menos reto, não ficou ainda 100%, mas muito melhor do que se fosse na vista, né? Ia ficar tudo torto, horroroso. E é assim que fica a tinta aquarelada, ó, bastante água com um pouco de tinta. O Fábio aplicou a tinta aí desse lado pra mim, pra eu não precisar subir na cadeira, já que ele nem precisa de cadeira. E aí foi a hora de tirar as fitas, e essa parte é muito satisfatória, gente. Infelizmente a iluminação, como tá à noite, não ajuda muito, mas é muito gostosa essa parte de fazer. Aí você pensa que acabou, mas não, isso aí são listras, eu queria xadrez, então agora é hora de passar a fita na horizontal. E pra essa parte a gente não usou o laser, então o que a gente foi fazendo? Medindo a distância da fita, a gente fez 3 pontos na parede e depois a gente veio aplicando a fita, um pontinho no pontinho do meio e no pontinho do outro canto. E aí a fita ficou retinha e deu super certo. Então se você não tiver laser, você pode fazer isso. Caso vocês também queiram que eu explique melhor essa parte, é só deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando bem certinho como a gente fez. Nessa hora eu já tava muito cansada, tendo muita contração de treinamento, então o Fábio assumiu, mesmo sendo um serviço que ele detesta, ele assumiu a responsabilidade e fez toda essa parte sozinho. Inclusive a fita acabou no meio da parede, já tava de noite, ele teve que ficar colocando 2 fitas pra dar o tamanho de uma. Ai, foi um transtorno, mas no final deu tudo certo. As meninas estavam morrendo de sono e a gente super cansada, mas a gente decidiu que elas voltariam pro quarto delas nesse dia, porque a gente tava dormindo todo mundo amontoado, ninguém tava aguentando mais. Então foi hora de finalizar a parede e correr pra fazer uma faxina ali no chão pra conseguir montar a beliche no quarto delas. E sim, a gente precisou desmontar a beliche e montar no nosso quarto, porque ela não passa na porta. Finalmente esse buraco aí do teto também foi tampado, porque eu não aguentava mais olhar na cara dele. E aí eu fiz o que eu pude ali na limpeza, varri, fiz o que eu podia fazer mais em pé, porque abaixar pra mim realmente nessa hora já tava muito difícil. Então pra tirar a tinta do chão, esfregar o chão, o Fábio que fez essa parte, eu fiquei mais varrendo e passando também deu um apoio ali na hora de montar a beliche, um apoio mais moral, né? Mas pelo menos eu tava por ali. E graças a Deus a parte mais difícil já acabou. Falta apenas alguns detalhes, né, de rodapé, mas no geral já tá pronta a parte grossa, assim, de reforma do quartinho. E ficou desse jeito, gente. Fala pra mim se essa parede não parece um papel de parede. Quem disse que foi pintado? Eu achei o resultado maravilhoso, ficou do jeitinho que eu imaginava. Assim que essa porta for isolada e a beliche for pro lugar certo, eu vou trazer o vídeo de decoração, colocando quadrinhos e tudo mais. Comenta o que você achou, um beijo, até o próximo vídeo.